Está gravando já, vamos lá, estamos ao vivo. Grande professor Bassi, tudo bom? Tudo bem você, Fábio? Tudo jóia, é um prazer tê-lo aqui para a gente poder bater esse papo, que a gente vive um momento extremamente interessante, né, no mundo, não é só na educação. E o senhor aí, um dos baluartes aí da nossa educação, eu acho que é importante a gente tá batendo esse papo, porque de um lado a gente tem alunos, né, com uma grande expectativa, uma grande ansiedade, um momento emocional bem turbulento. Do outro lado nós temos os pais e os responsáveis legais que estão vivendo também uma angústia tanto quanto a insegurança traz a todos, né, financeira, de saúde e tudo mais. E de um lado nós, escola, né? Uhum. Eu que trabalho muito com treinamento corporativo, foi uma quebra de paradigma total, né? O que eu tinha agendado aula da Fundação Getúlio Vargas, que era presencial, foi tudo para o meio virtual, Virtual, né? e treinamentos, tudo no meio virtual. Então, eu agradeço muito o seu convite, o seu aceite do meu convite, para que a gente pudesse estar falando um pouco desse momento de insegurança e o que a gente percebe que o movimento da educação está frente a esse retorno e como vai acontecer. Então, deixar todos os nossos as pessoas que estão nos ouvindo, né? O professor Bassi, ele é reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Isso. E é membro do Conselho Estadual de Educação, né, professor? Você é conselheiro do Conselho. Então, é uma das pessoas que a gente sabe que vive na pele, tanto no processo decisivo, quanto no processo de gestão mesmo de uma instituição de tamanho renome. Até eu coloquei no grupo da GV que que a gente ia ter essa live, e o professor Marcos Bidar, que é muito amigo meu, falou, pô, eu fiz meu mestrado lá, né? Na São Caetano, manda um abração lá pro legal. Gil. Eu fiz mestrado na GV. Ah, que legal, foi uma troca. Né? Então, assim, eu acho que é um momento interessante da gente estar discutindo isso. Sim. E aí, professor, como o senhor está vendo todo esse cenário? Eu acho que você tocou num ponto aí, Fábio, central aí. Nós estamos discutindo essa questão da pandemia, as consequências, a tecnologia, mas você tocou num ponto aí que é um pano de fundo interessante, que é essa coisa do estresse que nós estamos vivendo, né? Acho que é um problema aí subjacente a essa coisa de a gente ir para o virtual, a gente está preocupado com a doença, a gente está preocupado com a questão do emprego, mas o que vai sobrar disso tudo também, eu acho que para os alunos, em todos os níveis, e desde lá do infantil, né, da pré-escola, passando pelo o ensino fundamental, 1, 2, o médio, e também para nós, eu acho, no ensino superior, esse sentimento de estresse. Eu acho muito que os alunos, e nós também estamos, estressados com essa situação, porque é uma situação nova, né, a gente nunca tinha passado por isso antes na história, né? Acho que a última coisa, acho que foi realmente a Segunda Guerra, que passou por alguma coisa que poderia chegar nesse nível, e isso vai causar um estresse forte quando a gente retomar aí umas atividades até presencial. Então, acho que esse é um fator que nós vamos também ter que ter um cuidado na hora de retomar, e mesmo agora, né, nessas atividades à distância que a gente está tendo, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você acabou de tocar aí, que é fundamental a gente estar pensando também. Eu vejo que essa virada de chave, ela já vinha acontecendo lá no EAD, quando começou a falar de EAD, né? O quanto a gente está vivendo esse meio virtual, o quanto esse ensino virtual também reduz custo para a instituição e para o aluno, então existe aí uma situação interessante, e é um processo que eu vejo de tamanha importância no que a gente daqui para frente. Porque o mundo mudou e terça-feira eu estava dando aula, né, online, até 2 alunos viraram e falaram, ô Boteon, será que a gente consegue depois continuar no virtual?
É muito, Que legal. muito legal. Mas, assim, nós passamos um processo de transformação de cultura do docente. Sim. Né? E eu fui uma vez no curso do Alexandre Nicolini, que ele falou uma coisa que me pegou bastante, que ele fala que o professor envelhece ensinando Que e não interessante. aprendendo. Interessante. Né? Então, foi uma frase que ele falou para mim, que foi um curso do ENAD que eu fiz com ele, que eu achei extremamente interessante frente a isso. Né? O quanto nós estávamos, como docentes, preparados para isso, e nós tivemos que virar uma chavinha muito rápida. E aí, eu vejo que muitas competências dos docentes tiveram que começar a ser colocadas à prova e colocadas à discussão. Então, o quanto desse processo, hoje, está mais palatável e está mais agradável de ser feito. Sim. Você falou bem, acho que nós somos meio que empurrados, né? Acho que a maioria tinha alguma experiência, ou mais ou menos, no ensino à distância, né? Por exemplo, aqui em São Caetano a gente tem 2 cursos à distância, mas o resto todos eram presenciais. A gente, no passado, fez um movimento de começar a colocar alguma coisa que a legislação permite dos 20% à distância, mas aí acabamos recuando um pouco, até por uma questão da qualidade. Mas agora não, agora fomos de fato empurrados obrigatoriamente para essa coisa à distância, né? E uma ensino coisa à distância ou aula síncrona, né? Que é as aulas ao vivo que nós estamos dando aí, né? Isso. Então, assim, de certa forma, pegou meio de surpresa todo mundo, né? Professor e aluno, né? Pegou professor, pegou aluno, e aí a gente observa que é possível. Sim. Que no começo, eu percebo que lá nos primeiros 15 dias, houve muito conflito da própria resistência de viver esse momento. Sim, né? sim. Eu não quero, eu quero... Tá, mas não pode, é o que tem para hoje. Exatamente. Até muitos alunos, e aí, quando vão ser a prova? Como vai ser a prova? Eu falei, calma, vamos ter aula, depois a gente pensa na prova, depois a gente pensa no retorno, e depois a gente continua a fechar o ano. Então, é um processo que eu penso muito, e falo muito para os alunos e para os docentes, para os colegas, tem que ser vivido dia a dia. Uhum. Cada dia é uma descoberta nova, cada dia é um processo novo, como o tratamento do Covid. A cada dia protocolos novos saem, a cada dia processos novos saem. E aí... Porque como não tem uma doença nova, né, como você falou, né, a gente não sabe exatamente como vai lidar, né? Essa coisa do retorno, está se pensando muito nisso, como será o retorno à aula, né? Então, assim, como é uma doença ainda que a gente não conhece, nós vamos também ter que fazer enfim, cada dia pensar numa forma de retornar o presencial e aprimorando esse instrumento de retorno, né? Olha, o Davi Poit está dando uma boa noite para a gente. Um abraço, Davi. A professora Marília Disseu também deu boa noite. Ela é uma diretora aposentada do ensino médio. Legal. E está lá, estamos assistindo. Então, eu vejo que, independente, se eu estou falando de ensino fundamental, médio, superior, as angústias, elas são similares, né, professor? Sim, sim. Sim, eu acho que sim. Como eu acho que no ensino no ensino infantil vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque de forma geral o ensino infantil ele é mais sensível a essa questão da distância, né? Ele é um ensino que se faz, eu penso muito mais presencial. Nós os adultos temos condição de lidar melhor com o ensino à distância. Quanto mais aí a idade é menor, eu acho que é mais interessante o contato na aprendizagem é maior. Então, por isso que também eu acho que essa estratégia um dos fatores dessa estratégia do Estado de retomar as atividades, porque hoje saiu uma matéria interessante na Folha do secretário de Rosselli de Educação, que deve soltar uma diretriz de retorno às aulas. A ideia é voltar em julho, já se falava no começo, agora já se fala mais para o meio e para o final. Voltar é uma volta escalonada de alunos, mas vai começar pelo ensino o infantil. Até por conta, eu acho que eles têm mais necessidade da coisa do presencial e também até por conta das famílias, né, de voltar ao trabalho e ter onde deixar os seus filhos, né? Então, o retorno está sendo por aí. Está se discutindo muito no âmbito da Secretaria de Estado da Educação um protocolo de retorno, como será esse retorno, porque não vai dar para retornar tudo de uma vez, né? Essa ideia de vamos voltar tudo a partir de julho, volta às aulas 100%, não existe isso. Nós vamos conviver ainda eu acho que muito tempo ainda com esse formato que nós estamos à distância ou remota de aula,
né? Então, a ideia da Secretaria de Educação, pelo menos no movimento inicial, no estudo inicial, é você voltar a cada dia 20% dos alunos. Então, por exemplo, você ter uma escola, sei lá, de 1.000 alunos, você vai voltar 20%, 200 na segunda, né, vão ter aula presencial, aí vai ter terça, quarta e quinta, vai continuar em sexta distância, outros 200 vêm na terça, na quarta e na quinta, ou seja, para diminuir a quantidade de alunos, diminuir a quantidade de alunos em sala de aula, para evitar justamente a aglomeração e facilitar o contágio, e medidas aí de sanitização de escola, de distanciamento, escalonar o horário de entrada, horário de intervalo, cantina, vai ter uma logística, todo um protocolo, todo um uso de máscara, álcool gel em todas as salas e corredores, vai ter toda uma logística muito diferente para voltar uma parte dessas aulas, né? Então, acho que ainda nós vamos, nós vamos viver aí num bom período aí. Eu penso assim que, enquanto não tiver uma vacina, um tratamento muito eficaz, nós vamos ter que conviver com isso, ou seja, até o começo, meados do ano que vem, aí, talvez primeiro semestre, abril, maio, sei lá, uma hipótese boa, vamos ter que conviver com essas medidas ainda por um bom tempo. E uma coisa que eu acho, que eu vejo assim, muito produtiva, é que as pessoas também estão abraçando essa modalidade de ensino. Então, Sim. hoje, depois, eu tive a experiência, nós tivemos um treinamento para todos os docentes, nós tivemos tutoriais para os alunos, e, assim, nós estamos tendo uma boa resposta disso. Eu acho que nós trabalhamos muito bem. Eu vi que tanto o que você fala é muito importante, porque, assim, na pós-graduação, a chave virou muito rápido. Sim. Porque muitos alunos já estavam em home office, já estavam adaptados, trabalhavam, viajavam, então houve uma virada mais rápida e também um ensino mais maduro. No ensino fundamental, eu acompanho o meu sobrinho, que tem 4 anos, a minha sobrinha que tem 9. Eu falei que, olha, sinceramente, tem que quadriplicar o salário daquela professora, daquele menino. Porque, olha, meninos de Deus. E eu vejo que a gente está tendo também essa mudança de cultura. Tá. E essa mudança de cultura vai gerar até um desejo do aluno estar como teve a pergunta para mim. Isso, da distância. Nesse momento, professor, quando a gente percebe isso, a gente percebe também que muitas pessoas, pelo lado financeiro, porque eu penso que a Covid, ela traz para a gente 2 cenários. Então, se eu sair, eu morro pelo Covid. Se eu ficar, eu posso morrer de fome. Porque o déficit financeiro foi muito grande. Né? E eu falo que ainda está sendo, e vai por um bom tempo. Sim. Como eu disse. Agora, quando a gente fala de evasão escolar, quando a gente fala das pessoas fazerem até o abandono, né? As pessoas que entraram em julho, que não concluíram o semestre, não conseguem trancar, não conseguem finalizar. Como que o senhor vê isso? O senhor tem um olhar maior em função do nível estadual? Isso é algo muito forte? Isso está sendo movimentado mais pelo medo das pessoas, pelo pânico? Assim, eu acho que tem 2 aspectos aí. Eu acho assim, no ensino público gratuito, precisa ter um cuidado com isso, porque os alunos estão à distância e muitas vezes nós precisamos também pensar um pouco na qualidade do ensino à distância, vamos dizer, na rede pública, né? Que ainda eu acho que é diferente um pouco das nossas realidades, que a gente conseguiu manter um padrão de qualidade mesmo à distância muito bom. Eu não sei se na rede pública isso será possível, então você vai ter um déficit aí de conhecimento que você precisa, ao voltar ao presencial, recuperar nos alunos da rede pública de forma geral. Isso acho que pode causar uma desmotivação e abandono mesmo, principalmente no ensino médio, que já é são indicadores grandes de abandono, né? A estimativa do Estado perde cerca de 25% dos alunos no ensino médio por abandono. Eu acho que esse número pode aumentar se o Estado não fizer nada nesse sentido, de tentar trazer de novo esse aluno, tentar motivá-lo de novo a permanecer e recuperar esse déficit escolar que ele teve nesse período, né? E eu acho que nós, no ensino superior, nós vamos ter um problema aí, que você falou, econômico, né? Porque hoje a gente vive, basicamente é uma tragédia, porque nós temos um problema sério, de gente morrendo, e ao mesmo tempo ter junto um problema econômico, né? Que vai afetar a gente
terrivelmente. Então, nós vamos ter já nessa virada aí de semestre, nos cursos semestrais, isso quer dizer, vai ter uma grande evasão, por conta de redução de salário, por conta de desemprego, a renda familiar vai cair, já está caindo. Os custos de você também fazer, muita gente em home office também aumenta os custos, também tem um dado disso, né? Porque se aumenta o consumo de energia, de alimento, você fica mais em casa, você consome mais, né? Então também a despesa de você ficar trabalhando em casa também aumenta e a redução do salário que aconteceu. Então, nós vamos ter um problema sério aí nesse sentido de perder aluno. Acho que perdemos um pouco aí a conexão, mas voltou. Fábio? Tá me ouvindo? Fábio, tá me ouvindo? Internet, né? Oi, Fábio, acho que perdeu um pouco a conexão. Voltou? Alô? Fábio? Fábio, oi, tá me ouvindo? Voltou. Fábio? Ué. Travou. Tem um Google. Deixa eu botar aqui um Google WhatsApp aqui. Deixa eu só ver aqui esse menu. É. Tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Deixa eu ver aqui. Alô? Professor? Oi, Fábio, voltou? Caiu a conexão aqui. Ah, tá, eu vi que tem. Deixa eu tentar também. Um problema de energia. Caiu a energia, caiu a conexão. Ah, então tá certo. Deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui também. Espera um pouquinho só. Eu vou tentar pelo outro computador, talvez melhore aqui também. Espera um pouquinho. Agora acho que tá melhor. Oi. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Deixa eu sair daqui, espera um pouquinho. É que eu tô nos dois aqui, deixa eu sair para não dar o eco. Pronto. Agora sim, vamos lá. Oi. Então, a gente falava do quê? Estava num... O senhor estava falando do processo que a gente está vivendo da evasão. Ah, sim, então estava falando da evasão do superior, né? Processo de evasão. Então, eu acho que nós vamos viver também essa questão da evasão no ensino público, aí por conta, principalmente do ensino médio, e principalmente nós, o ensino superior, nós vamos ter um problema sério por conta da crise econômica, né, para as escolas aí que vivem de mensalidade. Então, vai ser bem complicado. Eu acho que agora, eu acho que todas estão pensando em medidas de como fazer, né, para minimizar isso, analisando os casos. Eu acho que vai ter que colocar grupos aí, um projeto enfim, de concessão de descontos ou de negociações mais flexíveis para tentar perder o menos possível de alunos nesse processo, né? O fato que eu penso assim, é um momento de solidariedade, né? Eu acho que todo mundo vai perder. Então, nós temos que abaixar, temos que fazer cortes, despesa, salário, despesas de contratos, tudo para poder tentar perder o menos aluno possível decorrente dessa pandemia. E a gente percebe que existe aí uma dificuldade, porque uma coisa que eu sempre falo, né? O contrato financeiro do aluno com a instituição, ele vai de janeiro a junho. Sim.
Então, se ele cumprir esse contrato, legal, ele fez a parte dele. A instituição, por sua vez, está tendo que manter todos os custos e vai ter que levar isso até acabar o primeiro semestre, para que venha a matrícula do segundo semestre. Então, julho, agosto, a gente não sabe esse momento, não vai vir receita, mas vai ter despesa. Sim. E aí, tem que explicar para o aluno, né? Não dá para, no andar entre os semestres, não dá para baixar o volume de horas-aulas, não dá para baixar o salário do professor, não dá para mexer na estrutura de grade. Então, essas despesas são correntes, não tem como abaixar agora. O que nós podemos fazer é um exercício aí de fazer uma redução grande, de reanalisar todas as despesas e tentar minimizar isso no segundo semestre. Né? Eu vejo que, assim, não tem nada demais também a gente repassar para esses alunos a economia que a gente está tendo. Claro. Eu acho que aí não é problema. Né? Mas eu vejo que a faculdade repassa a economia, mas depois ela vai ter um custo. Sim, sim. E a gente vai ter que arcar com esse custo. Então, assim, eu vejo que muitas instituições que não tinham um alicerce muito firme possam vir a ter problemas sérios. Com certeza, de caixa, com certeza. Problema sério de caixa. Se não tiver uma reserva de caixa agora para consumir agora, vai ser, porque a inadimplência vai aumentar muito, nós vamos ter que dar uma elasticidade maior nas negociações das mensalidades atrasadas. Então, aí, para você manter a coisa correndo, você precisa ter uma reserva para poder funcionar, pelo menos aí no segundo semestre, aí, para poder suportar isso aí. Tá certo. Como que o senhor vê as discussões que estão tendo nas instituições privadas? Porque elas acabam tendo uma flexibilidade maior que as públicas, né, professor? Sim, sim. As instituições privadas, elas têm um elástico maior que as públicas, sim, que são muito engessadas e que dependem de muitas normas e regras, e às vezes são comparadas com essas privadas, né? Sim. As públicas sempre são comparadas com a privada. Então, e como que a gente vê isso, professor? O senhor acha que está tendo esse processo, esse problema muito grande também na privada? Então, eles também vão passar, eu acho que a questão dos alunos também, mas é o que você falou, eles têm um instrumento melhor, porque, como é iniciativa privada, o que eles vão poder fazer? Eles podem fazer acordos de redução de salário e de jornada, principalmente para funcionários administrativos. Então, já aí ele tem uma grande vantagem. Essa medida provisória que saiu, ela é explícita, não nos pega, as fundações públicas e as autarquias e o poder público não é para ele. Então, assim, isso tira da gente também uma possibilidade de manobrar que seria importante nesse momento. Né? Se a gente pudesse reduzir, eu digo redução proporcional, reduzir salário e reduzir jornada um pouco dos funcionários administrativos, ou mesmo da questão da jornada, seria importante também que a gente pudesse ter essa folga para poder trabalhar um pouco com a redução das mensalidades e também acabar abraçando um conjunto maior de alunos que estão passando por problemas. Né? Então, acho que em termos de instrumento, as universidades aí, enfim, as instituições superiores privadas, elas têm um pouco mais de margem de manobra. Agora, eu acho que elas também vão sofrer também a mesma coisa que nós aí em relação à baixa demanda e o alto grau de inadimplência dos alunos e evasão. Ô, professor, como que o senhor vê a cumprimento dos 200 dias letivos, da jornada de trabalho? Porque, assim, a gente tem que cumprir uma carga horária. Sim. E alguns conselhos exigem uma determinada carga horária para registrar o diploma do nosso aluno. Certo. Né? Existe, o senhor vê que pode vir a ter algum problema quanto a isso? Não. Então, o Conselho Estadual de Educação já soltou uma norma, vale para nós aí, que esses 200 dias aí letivos de aula, você pode colocá-los à distância nesse período, em razão da pandemia. Então, essas atividades todas estão valendo para isso. Né? O único problema que eu vejo, que inclusive o Conselho vai começar a colocar isso na pauta já da semana que vem, que vai sendo colocado, seria justamente para as atividades práticas dos cursos ligados à saúde. Então, medicina, internato, fisioterapia, nutrição, enfermagem, esses cursos, fisioterapia, odontologia principalmente, que tem muita parte prática, como fazer, né? E aí, porque aí você tem um lado que, primeiro assim, a parte prática, muitos campos de estágio de parte prática diminuíram muito sua atividade por conta da pandemia.
Então, você não tem praticamente cirurgias eletivas foram suspensas, porque são eletivas, vão fazer lá depois. Mesmo as atividades das unidades básicas de saúde diminuiu, você tem uma séria diminuição de forma geral dos campos, da possibilidade de fazer estágio. E fora isso, você também tem o risco, né, de colocar o aluno próximo mais de uma situação, enfim, de uma possível contaminação. Então, de forma geral, as instituições meio que suspenderam as atividades práticas desses cursos. Eu não sei como está aí a Adamantina, aqui nós suspendemos, estamos pensando em retomar a partir da semana que vem as atividades práticas, mas assim, está faltando também campo para exercê-las, né, essas atividades. Sim. Então, o Conselho vai pensar, a partir da semana que vem já, está colocado já na pauta, o que será feito disso, porque você tem alunos que vão se formar agora, apesar que eu acho que os alunos que vão se formar agora, de certa forma, a gente tem uma certa folga, todas têm uma certa folga a mais no conjunto de atividades práticas, então não vejo que eles vão ser prejudicados por isso, mas nós vamos precisar pensar nisso também, como serão essas atividades. Mas a parte teórica, vamos dizer, dos cursos, vejo bem tranquilo, o Conselho já definiu que pode ser dado à distância nesse momento, não se exige o presencial. Isso é uma coisa muito boa. Nós, em Adamantina, foi suspensa todas as atividades, a única coisa que continuou foi o internato no curso de medicina. Certo. Principalmente porque os alunos foram até aos serviços de saúde. Para estar dando até uma estrutura, né? Dando uma robustez nessa estrutura. E aí, como todo processo, né? A gente tem os lados bons e os lados ruins. Sim, sim. O que a gente pode tirar de lição dentro da gestão de uma instituição de ensino do lado bom? Eu acho que uma coisa que a gente já está aprendendo com isso é o seguinte, que nós temos muita atividade que era feita presencial e que você pode fazer bem e com qualidade à distância. É o que você falou no começo, né? Muita gente vai talvez até sentir falta de fazer alguma coisa estando em casa. E se você pega assim, por exemplo, inclusive nós aqui nos grandes centros, a gente perde muito tempo com o deslocamento, né? Então, isso é um custo muito grande. E o que a gente vem aprendendo, se você pode tocar assim uma escola dando aula ao mesmo tempo, aula remota síncrona, com os alunos em sala de aula, fazendo chamada, tendo interação, só que à distância. Então, isso acho que vai ser uma grande lição que a gente vai aprender. Isso acho que vai melhorar, podemos otimizar, ter uma relação de custo melhor, você vai ser mais eficiente e vai gastar menos, então você pode até abaixar as mensalidades por conta de algum consumo que você vai ter, né, enfim, de limpeza, de segurança, de atividades presenciais que consome. Isso pode ser até repassado para os alunos. Eu acho que isso nós vamos aprender com isso, né? Acho de forma geral, né? Deslocamentos não necessários, viagens não necessárias, reuniões que você pode fazer à distância. Eu creio que isso vai ser um grande aprendizado de forma geral que a sociedade vai extrair depois dessa pandemia. Isso aí a gente está vivendo mesmo. E eu vejo que também um ponto que o senhor havia falado, né, quanto a esse processo das relações familiares, né? As pessoas começaram a entender um pouco melhor as relações familiares, elas começaram a viver porque até a gente estava... Eu saía de manhã e voltava à noite. Hoje eu vivo com os meus filhos, eu entendo que eles estão aprendendo, eu percebo quanto os professores, que eu vejo muito que a educação era meio terceirizada, toma que o filho é teu para a escola. Isso, Ou era para a escola ou era para o avô. Isso. Então, o pai vai trabalhar, ou o avô e a avó cuidam, ou a escola cuida. Hoje, a gente percebe que esse novo convívio trouxe os pais terem... Fábio... Fábio? Fábio, tá me ouvindo? Deixa eu ligar aqui uma luz aqui, ver se melhora.
Perdemos o contato. Eu queria... Deixa eu ver se eu tenho aqui embaixo. Voltou. Oi, Fábio, voltou? Hoje tem uma queda de energia aqui na complicada. Olha lá, professora Ana Vitória, seja muito bem-vinda, professora. Quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, professor, esse retorno da família... falando da família, né? Isso. Então, esse tem um lado bom dessa pandemia, assim, eu acho que a gente acabou também aprendendo ou desfrutando mais do convívio da família, né? Antes é o que você falou, você saía de manhã, chegava à noite e mal e mal conversava, né? Inclusive, cada um ficava no seu quarto, com o seu computador, com o seu celular, e a relação mesmo acontecia muito pouco. Então, eu acho que um lado bom aí, né, toda essa crise é você ficar mais em casa e você ter a oportunidade de conviver melhor com sua esposa, com seus filhos. Inclusive, quem tem criança menor, participar mais da lição, acompanhar, né, o desenvolvimento das atividades escolares com um pouco mais de proximidade. Eu acho que isso vai ser um ganho também interessante disso tudo, viu? Outro dia eu achei muito interessante, né, que a minha cunhada chegou e falou assim, você pode me ajudar aqui, porque veio essa lição para o João, que é o de 4 anos, e assim, tinha 2 mãos numa folha, né? O que a gente tem que fazer? Aí vai nós, né, com 50 anos de idade, tentar entender o que o de 4 Foi muito legal. E a gente está aprendendo. Isso vai ser um lado bom. Tem muita coisa boa. Professor, quando a gente pensa no ensino superior, tá? E nesse processo que, há 2 anos atrás, quando eu fui no congresso do FENESP, eu estava se falando muito do EAD, que o EAD estava em ascensão. O ensino superior em ascensão também, a gente tende, e aí começou a vir o viés do tecnológico de ensino superior. E ele entrou com uma formação mais rápida, trazendo uma empregabilidade maior e uma capacidade de entrada nesse cenário de trabalho com mais facilidade. O ano passado, não, ano retrasado, o tema do congresso foi inteligência artificial, né? Como que o senhor vê essa transição aí da origem de novos cursos, de novas profissões, frente ao cenário assim, graduação, tecnológico de ensino superior? Você sabe, eu acho que o Brasil ele carece de um probleminha que é o seguinte, é um probleminha de modelos, né? Como falta uma política central, mais estruturada, a gente fica sempre operando em vários modelos. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ao mesmo tempo, convive um sistema público, né, de instituições superiores, são as universidades federais, as nossas, a Unesp, a Unicamp e a USP, e ao mesmo tempo você tem
o sistema privado, né? O Brasil, ele acaba, não, isso também acontece com a questão dos cursos tecnólogos, né? Que também era um formato que você, em alguns países, por exemplo, a Alemanha, que você não precisa todo mundo fazer faculdade, mas você tem cursos de nível técnico muito bom, né? E que você consegue dar conta aí disso, de uma empregabilidade rápida e interessante, o cara não precisa se formar depois mais 4 para ser o bacharel, né? E o Brasil carece disso, porque a gente também tem essa coisa de, primeiro o governo central, o MEC no caso, ele não adota um modelo único. É público ou é privado? Nos Estados Unidos ponto, é privado a educação superior. Em Portugal é público, na Inglaterra é público. Então, você sempre vive convivendo com modelos diferentes. Então, não se opta por uma coisa ou outra. Então, você tem essa coisa dos dois modelos. Essa coisa do tecnólogo é a mesma coisa. Por que se criou o tecnólogo? Porque é uma formação mais rápida, mas a gente, ao mesmo tempo, tem essa cultura de ser bacharel, tem que fazer não pode ser um técnico, você tem que fazer uma faculdade, e aí você cria uma coisa entre o técnico e o nível superior, que vale com o nível superior, mas é menor, que acaba competindo também com os cursos de nível superior. Então, sempre é um problema eu acho que a gente vive sempre um problema de identidade. Falta, acho que políticas maiores, centrais, definidas, de um modelo ou de outro. Então, a gente vive convivendo com vários modelos, e fica essa confusão, que na verdade é uma grande confusão que ocorre com tudo isso. Né? E aí você tem um indivíduo tecnólogo que vai para uma pós-graduação e que não era o tecnólogo, a ideia é sair para o mercado de trabalho, não é de ir para pós, é outro caminho. É operacional. Exatamente, o que é bacana, a indústria mecânica, por exemplo, alemão, dos alemães, toda calcada numa tecnologia. O cara não precisa fazer faculdade lá, né? E é super desenvolvido. Então, assim, a gente tem esse problema de cultura de bacharelice. Você tem que ser bacharel em alguma coisa, né? E não precisa. Você tem um monte de engenheiro desempregado e, ao mesmo tempo, falta bons técnicos. Essa contradição, né? Eu dou muito aula em gestão de projetos. E eu vejo que em projetos vem muito engenheiro que quando eu dava aula lá na Fundação há 5 anos atrás, a gente tinha níveis táticos e até estratégicos dentro de sala de aula. Hoje é o operacionalzão. Hoje é um engenheiro operacional, aquele que vai lá e que não tem nada de errado nisso, tudo de bom, mas que a gente poderia não ter esse gap. Sim. Né? E essa área de tecnologia, acho que é pior ainda. A gente sempre vê a reboque, né? São áreas que elas andam mais rápido do que a nossa capacidade de estar olhando para elas. Esse é o primeiro. Porque a gente sempre está olhando meio para o passado dessas áreas. Essas áreas mudam. A área de tecnologia, que você fala, inteligência artificial, essa coisa de dados, gerenciamento de dados. Você tem toda uma área aí que a gente fica dando 2 anos ou 4 anos para dar um diploma de desempregado para esses alunos. Porque o que nós estamos dando lá não vai valer mais nada. Entendeu? A gente, em vez de estar olhando mais para frente, a gente está olhando para trás. Isso, e também não tem. Porque, assim, essa também, às vezes, uma crítica que eu faço aos órgãos que regulamentam. Né? Os órgãos que regulamentam, sempre estão olhando mais para trás e não para frente. O que poderia? Porque se vai propor alguma coisa nova, é alguma coisa nova que vai causar um certo estresse, porque não tem regulamentação ainda. Né? Nós não podemos muito fazer isso. Então, você só pode fazer aquilo que a legislação está permitindo fazer. Então, isso também é uma coisa que inibe um pouco você criar nessas áreas que precisam de criar. É a mesma coisa. Tem muita empresa precisando de cursos em áreas muito específicas e avançadas e não tem gente. Nós estamos formando desempregados. Uma coisa que a gente vê com essas cervejarias artesanais que alavancaram aí as suas aberturas de empresa, a gente não vê um curso formado para mestre cervejeiro. Por exemplo, como a gente tem na Alemanha. Exatamente, que tem, né? Como a gente tem na Alemanha. E são profissionais que têm um salário alto. Sim, não, tem o grande básico das profissões mais tradicionais, o nível de salário é baixo. Sim, é verdade. Muita gente, outro dia eu estava até conversando, muita gente, eu vou fazer medicina. A gente tem aqui, né, eu penso como a Adamantina, num raio de 200 quilômetros, 8 faculdades de medicina. Bastante, né? Se a gente vê, no mínimo, aí 480 médicos
vão emergir daqui 6 anos por ano nesse cenário. Será que a gente vai ter hospital para todo mundo trabalhar? Então. Ele não quer ir para o posto de saúde, ele quer ficar no hospital, ele quer ter uma clínica particular, né? Os convênios reduzindo, enxugando muito o pagamento do médico. Sim. Você vê aí de 30, tem convênios aqui no interior que paga R$35 a consulta a 130, tá? Cidades maiores 130, que é uma realidade totalmente diferente de São Paulo. Sim. Temos grandes convênios, que temos aí todo um entorno, né? Agora, o que a gente pode pensar de novas profissões, professor? O que o senhor acredita que a gente possa estar começando a colocar no cenário de novas profissões para esses jovens que estão vindo aí dessa geração Z, que são altamente tecnológicos? Porque hoje eu acho que não existe mais profissão sem tecnologia. Não existe. Eu tenho enxergado assim, que eu acho que alguns cursos, esses mais tradicionais, ou a gente reinventa eles, incorpora, que estão se chamando aí de micro skills, né, de habilidades que podem ser dadas por cursos menores e de menor duração, principalmente na área de tecnologia, né? Então eu vejo assim, os cursos que você não tem regulamentação forte de classe, então, por exemplo, medicina, direito, fisioterapia, nutrição, os cursos principalmente da área da saúde de forma geral, né? Que tem regulamentação, esses vão continuar, vão ter mercado, enfim. Agora, os outros cursos que não têm regulamentação, principalmente na área de, eu acho que comunicação, na área de tecnologia, computação, essas áreas todas, ou muda, ou esses cursos não vão ter mais demanda. E o que vem no lugar? Eu acho que cursos pequenos, de curta duração, 60, 80, 100 horas, de habilidades micro. Então, é um curso específico, sei lá, de garimpagem de dados para a área de publicidade. Sabe? Que é curso de comunicação de informações virtuais. Isso. Curso de comunicação para a área jurídica, que você vai dar coisas de direito para quem é da área de comunicação, que vai trabalhar na difusão de informação na área jurídica. Eu acho que esses cursos terão mais demanda. Né? Eu até fiz uma distância e de micro skills. Eu até fiz uma live com o Jean Franco. O Jean Franco ele trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ele representa uma empresa espanhola, ele dá aula comigo na GV. E assim, muita gente, quem vai cuidar disso na empresa? É o TI? É o jurídico, né? E hoje a gente sabe que a gente tem aí N profissionais que podem fazer essa atuação. O administrador está vindo fazer isso. Eu estava vendo uma empresa em São Paulo, estava procurando, com formação de psicólogo, um supervisor de ética virtual. Olha, que legal. Essa é diferente, né? E assim, é uma coisa que, se a gente for pensar, o tanto de fake news que aparece, sim. As grandes empresas hoje têm que se preocupar com isso. Sim. Eu acho que assim, tem vários mercados que estão se fechando, voltando a essa pergunta aí, mas tem muita coisa se abrindo. É questão de ficar de olho nessas oportunidades. Mas não serão cursos assim, tradicionais, assim, de 2 e 4, nesse formato que a gente está acostumado, viu? Serão cursos aí que, se puder, vão ser modulares, capacitando para cada módulo o indivíduo podendo navegar com inserção em cada um. Então, mas aí eu também penso assim, que o Conselho Estadual, aí voltando assim, na área de regulamentação, tem que estar aberto também a essas experiências, né? Sim. Porque se a gente vai depender, eu preciso hoje, como funciona? Eu tenho uma ideia, eu mando para o Conselho avalia, autoriza, depois eu lanço, aí ele vai avaliar. Então, eu acho que esse procedimento também, ele amarra muito, ele toma um tempo, muitas vezes precioso, na oferta desses cursos, né? Eu penso que seria mais... melhor, talvez o Conselho olhar mais o resultado, mais a qualidade do que o processo, ser mais eficaz nesse sentido, né? Olhar o que está produzindo, se está produzindo bem e se tem mercado para isso, do que muitas vezes olhar o procedimento, olhar se tem isso, se tem enfim, se o professor tem mestrado, doutorado, porque às vezes nem precisa. Nessa área, às vezes tem cara que não tem e é bom, conhece, né? Então, assim, deixar um pouco o formalismo e olhar mais resultado. Eu penso que o caminho principalmente do Conselho do Estado da Educação
deveria ser mais nesse caminho. Eu acho que o presidente hoje, o Hubert, ele é uma pessoa muito mais sensível a isso, né? De olhar mais para frente e olhar menos para legislação para trás e olhar mais para frente o futuro das profissões. Eu acho que assim, é uma roupagem nova em tudo. Sim, você tem razão. É uma roupagem nova em tudo. Então, assim, a mesma forma que o mercado vai exigir, vai ter que existir um processo legal para que a coisa aconteça. Sim, sim. E que foi um desenho que funciona bastante também, todo esse processo também funciona. Eu acho que é importante, porque assim, a gente também tem muitos locais que se dizem centros de ensino, mas não passam de rádio papagaio. Ah, sim, aí tem muita porcaria, né? Infelizmente. A gente tem muita coisa aí que a gente não dá medo de ver. É que está atendendo as diretrizes governamentais e de legislação, mas a gente sabe que a qualidade é terrível, né? Eu vejo muito legal isso, essa sua fala, da gente estar focando no resultado. Porque hoje, na verdade, o que importa é a entrega. Lógico, que como você faz ou deixa de fazer, você tem que estar olhando o produto disso, né? Eu mesmo, eu trabalho com treinamento, trabalho na área de liderança, mas a minha formação de base é sobre biomédico. Aí. Então, assim, e eu costumo muito falar para os meus alunos em sala de aula, olha, você vai ficar até os seus 50 anos construindo um currículo. E depois é o que você faz que te coloca no mercado. Né? Então, eu acho isso muito bom. Professor, para a gente indo, assim, finalizando o nosso bate-papo, que mensagem o senhor poderia deixar para as instituições, para os pais e para os alunos, frente ao pós-Covid, né? O que as pessoas precisam esperar, o que a gente tem que ficar atento e tem que estar trabalhando junto para isso. Bom, assim, eu penso assim, enquanto não tiver uma vacina ou uma medicação, nós vamos conviver. Que eu imagino até meados aí do primeiro semestre do ano que vem, nós vamos conviver com isso. Então, assim, eu penso que acho que a palavra-chave é solidariedade. Todo mundo vai perder. Né? A França hoje falou, o primeiro francês, olha, todo mundo vai empobrecer. Então, nós vamos passar por esse momento. Então, todo mundo vai ter que abrir mão do que se ganha para em prol dos outros. Então, acho que uma palavra-chave que eu acho que seria importante nesse período é solidariedade. O que nós podemos fazer, abrindo mão também de coisas, às vezes cortando salários, cortando isso para poder manter o nosso aluno, né? E assim, para as famílias, realmente ter muita paciência nesse período, que é um período absolutamente anormal, mas vamos ter, a hora que tiver uma vacina, isso tudo vai passar e vai voltar, enfim, como era antes. Agora, e depois disso, eu acho que nós temos sim que aprender o que você falou, aprender a otimizar recursos. Eu acho que a gente pode sair daí com um ensino bom, ensino que não vai precisar toda hora estar presencial 100%, nós vamos aprender a dar cursos com qualidade à distância. Eu acho que isso vai incorporar no nosso dia a dia. Nós podemos trabalhar à distância, parte administrativa, parte pedagógica, não precisamos estar lá todo dia. Isso vai melhorar a nossa qualidade de vida, vamos ficar mais tempo com a nossa família. Eu acho que depois desse pós-pandemia, vai sobrar algumas coisas bem legais aí para a gente incorporar no nosso dia a dia, né? Eu acho que vai ser bom. Mas até lá é se juntar, solidariedade, todo mundo vai perder, então vamos perder junto e tentar minimizar e perder menos gente possível, perder menos aluno possível nesse processo. E assim, eu penso que toda essa solidariedade ela é importantíssima, né, para que a gente possa até entender o quanto a gente também consegue viver com menos. Sim. Porque hoje é uma coisa que as pessoas, que eu vejo assim, ao mesmo tempo que muitos reduziram o nível salarial, também reduziram os gastos. Sim, sim. Né? Assim, hoje você vê as pessoas, eu só vou ao mercado comprar o que realmente eu preciso. Sim. Eu não vou comprar mais tudo que eu gostava de comprar. Eu não vou fazer no mercado um shopping. Eu não vou fazer na farmácia, deixa eu levar para ter em casa. Não. A gente está indo para uma gestão da singularidade. Isso. Eu vejo isso. Né? É gestão da singularidade. Isso vai trazer para a gente, né? O que o senhor falou com muita propriedade, é um novo mundo num processo de ressignificação. Isso. Toda essa solidariedade, eu vejo que ela vai levar para um processo de ressignificação. Então, qual é realmente o propósito que faz eu estar aqui? Sim. E aí, os processos vão
já estavam vindo com uma cultura mais ágil, vindo por um processo mais de singular. E isso vai acontecer, né? Então, no começo do ano, eu fui numa reunião que estávamos falando do PMBOK, que eram muitos processos, muita teoria, agora a gente tem aí outras metodologias, Scrum, Design. Então, o que a gente está melhorando? E o Covid veio trazer isso, acelerou. Muito, empurrou, né? É que a gente é capaz de lutar, a gente é capaz de ressignificar, e isso que é muito importante. Então, eu acho que duas palavras que eu acho extremamente importantes. A solidariedade, que é o cuidar, né? Ela envolve o cuidar de todos. Isso. Cuidar de mim, o cuidar do senhor, o cuidar de todos os entornos, né? Criando uma rede de cuidado importante. Sim. Né? E que até a natureza, a gente vê muitas reportagens, que até a natureza está gostando do Covid, né? Porque está adorando. Muitas coisas, né? A poluição abaixou. As pessoas estão conseguindo ver um peixe dos canais de Veneza, apareceu até peixe do canal de Veneza, que é um esgoto assim, a céu aberto, é bem legal, né? E aí a gente percebe que a gente consegue e a gente pode. Eu acho que assim, isso é muito importante. Saber que a gente tem competência para isso, que a gente tem condições para isso e que é só abraçar, é não fugir, né? Mas, professor, muito obrigado. Eu agradeço muito o aceite do convite. Para mim é uma honra estar falando com o senhor, que assim, é uma pessoa que a todo momento eu ouço só boas palavras. Obrigado. Né? Eu vou muito pouco ao conselho, mas o Paulinho sempre está lá, ele fala, olha, o cara o Bassi é o cara. Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço, Tom, a gentileza. Eu que agradeço a gentileza do convite. Eu acho que é um assunto que a gente tem que sempre debater. Essa discussão, eu acho que essa discussão sempre, você colocou assim, do futuro, o que nossas instituições, eu acho que ela tem que estar antenada lá para o futuro. Eu acho que é uma discussão muito importante, principalmente para as municipais, que a gente tem esse zelo e preza pela qualidade, até porque não precisamos dar lucro, não temos acionista, não estamos na bolsa. Então, eu acho que o que se ganha nas municipais, o superávit é reinvestido nela mesmo. Então, essa discussão sobre o futuro das profissões, eu acho que é muito importante para nós municipais e tentar sair na frente nesse processo aí de qualidade e mais antenado com essas profissões que estão aparecendo por aí novas, né? Tá certo. Muito obrigado. Bom final de semana. Um grande abraço. E assim, eu fico à sua disposição do que o senhor precisar. Pode contar, pode chamar, a gente está aí. Tá obrigado, certo? Obrigado. Fique com Deus e um grande abraço à sua família. Eu também, viu? Um abração para vocês todos. Obrigado. Valeu.